Olá a todos, bem-vindo ao canal Essencial. Bem, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como superar um trauma. Um trauma é uma marca construída na psique do indivíduo. E ela é sempre feita quando a estrutura emocional ela está enfraquecida ou não é fortalecida. E aí sim acontece esse trauma. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, vamos refletir um pouquinho sobre isso e vamos entender a diferença entre estresse pós-traumático e transtorno pós-traumático. Vamos refletir um pouquinho sobre isso e vamos refletir como a gente faz, né? As pessoas que sentem acometidas pelos efeitos de um trauma, o que elas podem fazer para amenizar isso, para suavizar, para superar isso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Como eu falei, vamos discutir, vamos refletir sobre essa questão do trauma e os efeitos no comportamento e nas relações dos indivíduos. Mas antes disso, não esqueça de curtir o canal, de se inscrever se não está inscrito, de ativar lá o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhar, muito importante compartilhar o vídeo ou o canal com as pessoas que você sabe que esse conteúdo pode ajudar no seu fortalecimento, na sua evolução pessoal e psicológica. A gente tem nesse ano de 2025 o objetivo de atingir lá os 1000 inscritos e a gente conta muito com a participação de vocês, com a ajuda de vocês e também agradecendo as pessoas que estão chegando, estão se inscrevendo no canal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O trauma, como falei, é uma marca, é uma fissura na psique do indivíduo. E ela acontece quando a estrutura emocional está fragilizada. Então ela acontece geralmente na infância e na adolescência, quando esses indivíduos ainda não constituíram a sua psique, a estrutura da sua psique. E aí em momentos, principalmente com um contato com personalidades próximas a ela, personalidades importantes que acabam na sua relação com ela tendo uma influência decisiva, causam uma marca, essa marca. Geralmente os pais, né, pai, mãe, os irmãos, a família, geralmente isso acontece. Também acontece na escola, com a relação com os colegas e tudo mais. E como a estrutura ela ainda está em construção e fragilizada, existem falhas ou a dificuldade da percepção daquela realidade. E quando um fato acontece de uma forma muito severa, muito forte, existe esse trauma que a pessoa acaba transportando e levando para toda a sua vida. Eu falei que ia fazer a diferenciação entre estresse pós-traumático e transtorno pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma reação que um indivíduo sente após o contato traumático com alguma coisa. Então você vê um acidente, você vê uma violência e a reação àquele momento muito intenso acaba trazendo alguns sintomas, né? Você fica um pouco desconfortável. O estresse pós-traumático, ele é tratado com a compreensão daquele momento, uma terapia ajuda bastante, e geralmente as pessoas conseguem superar aquele momento de estresse pós-traumático e seguir em frente. O transtorno é diferente, o transtorno é mais forte, porque ele é um trauma que ele age de forma crônica. Então, o trauma existiu e vamos dizer então que é um estresse pós-traumático que nunca acaba, que sempre está sendo renovado. Então, os efeitos sobre esse indivíduo é muito mais forte. Por que acontece? Acontece que existe uma cisão onde surge um eu ferido, o eu machucado, o eu traumatizado. E esse eu traumatizado, ele, vamos dizer assim, ele se separa um pouco do eu, né, constituído, do eu que vai avançando. Só que esse eu ferido, ele sempre retorna
demonstrando para essa pessoa que aquilo ali não foi superado. Então, todas as reações, elas acabam acontecendo em momentos onde os gatilhos relacionados àquela situação surgem. Então, qualquer coisa que possa lembrar aquilo gera uma reação. Vou contar para vocês uma história que eu ouvia muito na faculdade, de quando se falava de comportamento condicionado. Contava uma história de uma criança, não sei se existiu essa experiência, mas é o que é contado, que uma criança ela foi condicionada da seguinte maneira: dava para ela um bichinho de pelúcia, e toda vez que ela pegava aquele bichinho de pelúcia, se tocava lá um gongo, um sinal, uma coisa muito forte que ela se assustava, um neném, né? Uma criança, um bebê, e isso foi sendo feito de forma contínua. Depois que essa criança cresceu, toda vez que ela entrava em contato com alguma coisa, com pelo, alguma coisa que lembrava, né, um pelo, pelúcia, ela sentia uma reação e ela não sabia o que estava acontecendo. Então, demonstra um condicionamento do comportamento ligado a alguma coisa, e o gatilho, nesse caso, o gatilho era alguma coisa que passava a sensação de uma pelúcia. Então, toda vez que encostava em alguma coisa que tinha isso, as sensações elas voltavam à tona. Esse gatilho exatamente funciona com as pessoas que têm trauma. Elas entram em contato com uma frase, com um ambiente, com um comportamento de alguém, com uma situação, e o gatilho ele faz emergir esse eu ferido. E esse eu ferido, ele tenta se proteger de todas as formas para que aquela sensação, naquele momento que esse eu ferido acha que está se reproduzindo, não aconteça. Então, a pessoa toma um comportamento de proteção, aí depende muito da pessoa e do tipo de trauma que ela sofreu, e isso é uma reação que esse eu ferido emerge, fazendo com que a pessoa ela possa, na concepção dela, se proteger. E como a gente pode fazer, né, as pessoas que se identificaram com essa avaliação, como a pessoa que tem um trauma, né, um transtorno pós-traumático, ela pode proceder? A primeira questão, a importância, é você tentar fazer uma separação de você desse eu ferido. É importante que você perceba que são dois elementos. O eu ferido e você não são a mesma pessoa, tá? Existe um eu ferido dentro de você que faz com que, quando os gatilhos eles surjam, você demonstre esse comportamento mesmo não querendo. Então é muito importante você manter esse afastamento. E como é que faz isso? Trata esse eu ferido como se fosse uma pessoa à parte. Fale dele ou dela em terceira pessoa. Então, esta pessoa não está pensando desse jeito, essa pessoa está tendo esse comportamento. Trate como se esse eu ferido não fosse você, fosse, por exemplo, uma criança que está tendo dificuldade de entendimento daquela situação, e trate ela desta forma, tendo um afastamento e compreendendo o desnível entre você e esse eu ferido, não mais igualando vocês dois. É muito importante fazer isso. Então, cria o afastamento e começa a tratar como a terceira pessoa, como uma pessoa que você tem que cuidar, vamos dizer assim. A outra coisa que é importante é ter, naturalmente, quando você faz esse afastamento, ter um pensamento totalmente oposto a esse eu ferido. Então, se ele tem medo daquilo, você tenta fazer uma compreensão racional. Se ele é impulsivo, você tenta ser racional. Se ele, então, toda a demonstração de pavor, de medo, de insegurança que esse eu ferido tenta te impor, você tem que pensar da forma contrária. Se esse eu ferido ele é inseguro com relação aos relacionamentos, você tem que pensar totalmente oposto com relação a esse relacionamento, para ver como esse eu ferido ele está no lugar onde ele ficou aprisionado desde aquele momento que ele sofreu o trauma. Então é importante ter um pensamento oposto.
E o importante também é você perceber que mesmo que as situações possam parecer semelhantes, você é uma outra pessoa, você está em um outro momento e a sua relação com essas coisas terá que ser diferente. A questão do trauma e do eu ferido é que ele tenta transportar para o momento que você vive essa percepção de que tudo vai acontecer do mesmo jeito. E aí as sensações elas surgem, as sensações do trauma e como você reage. Se você consegue compreender que aquele momento que foi vivido por esse eu ferido, é um momento particular daquela época, daquela situação, que você vive agora, um outro momento, com outras pessoas, numa outra situação, você mais uma vez isola esse eu ferido, coloca ele nesse lugar que ele deve estar e vai enfraquecendo a atuação dele. Então é muito importante que você tenha essa percepção e essa conduta do trato com esse eu que está ferido e que tenta colocar você na mesma sintonia que ele, no mesmo pensamento que ele. Então, se você levar em consideração essas reflexões, essas atuações, é claro que você vai minimizar muito a atuação de um trauma vivido num momento da sua vida bem distante e que não mais corresponde com o momento que você está vivendo. Ok? Então é muito importante a gente fazer essa distinção entre os tipos de trauma, os momentos pós-trauma e entender que essa dinâmica acontece porque esse eu ferido, ele por ter uma conduta basicamente passional e basicamente irracional, ele tenta fazer com que você ache que aquilo que aconteceu naquele momento irá acontecer novamente. Ok? Então essa foi a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço e fiquem em paz.